Oi, gente, só tô colocando o nome da live, tá? Peraí. Pronto. Fixar comentário. Bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A G, tem mamãe fresca aqui, ó, fresquinha. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Esperar o pessoal ir entrando pra gente ter uma conversa bem gostosa sobre sonecas, que é uma grande dor, né? Que é uma grande dificuldade. Vou explicar um pouquinho aqui pra vocês de como tudo começou na minha vida e como eram as sonecas aqui. Quando a Diana nasceu, eu não tinha dimensão de que eu tinha que cuidar do sono dela, né? Todo mundo falava do parto, todo mundo falava da amamentação e eu me cuidei e preparei muito pra isso. E eu achei que o sono fosse algo natural. Achei que o sono fosse meio que acontecer. Eu pensava assim, cara, fecha o olho e dorme, não é? Ia acontecendo, não tinha dimensão, eu nem sabia que a criança precisava de sonecas ao longo do dia. Ninguém me falou. Ninguém falou pra mim que era importante que eu organizasse uma rotina pra que tivesse previsibilidade e que minha filha não chegasse exausta no final do dia ou em determinados momentos e chorasse muito. E que aquilo, às vezes, não era cólica nem fome, aquilo era sono. Era uma necessidade que não tinha sido olhada e que não tinha sido atendida. Ninguém me falou isso. E aí eu entrei nesse mar da maternidade, pari. E amamentei, e assim, como eu falo que é muito cada parto, cada gestação, cada amamentação, ela é única, né? Então, assim, diferente da amamentação do Pedro, da Diana foi, assim, eu não tive questão nenhuma com a amamentação, ela simplesmente fluiu. E com o sono, foi aonde eu comecei a me esbarrar, assim, foi aonde eu não conseguia entender que aquele choro da Diana, que aquele desconforto da Diana, na grande maior parte das vezes, era sono. Que ela tinha uma necessidade em dormir um pouquinho para que ela pudesse acordar bem, para que a gente pudesse seguir o dia. Nem nunca me perguntou. O pediatra não chegou e falou assim pra mim, viu? Quantas sonecas teu filho faz, tua filha faz? Ninguém me mencionou isso. Quando eu dizia que eu tava muito cansada, que a Diana acordava muito, que ela tava sempre muito irritada, as pessoas me pontuavam assim sempre que será que ela não tinha cólica? Será que ela não tava com fome? Ou outras me falavam assim, ai, eu acho que isso é normal, criança é assim mesmo, criança demanda. Então aí começou minha jornada e eu tô aqui hoje pra conversar um pouco com vocês, pra que vocês possam fazer diferente, para que vocês possam ter a informação. O meu intuito é que vocês saiam dessa live com uma informação para colocar em prática, tá? Para que vocês de fato mudem alguma coisa na casa de vocês, para que de fato eu consiga levar uma informação que seja relevante e que vocês façam pequenas mudanças que vocês aos poucos vão colhendo os resultados, tá? Queria pedir para vocês que vocês compartilhassem essa live com mais mamães, né? Se vocês conhecem alguma mamãe que tá passando por uma dificuldade, pega aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda, diz, olha, assiste essa mulher aqui, ó, ela tá falando sobre sono, vem assistir. Compartilha ali com a amiga, tá? E vamos ficar aqui até o final. Vamos pegar um papel, assim, se vocês conseguirem, seria maravilhoso. Eu sei que muitas de vocês estão aí com o bebê no colo, né? Mas se vocês conseguirem pegar um papelzinho e um lápis, deixar ao lado pra gente ir anotando. Porque eu sempre falo assim, ó, cabeça de mãe já é um negócio que se a gente não anotar, a gente esquece, né? E ainda, dependendo, se a gente não tá dormindo bem, principalmente à noite, fica pior ainda. E aí a gente não sabe nem quem é a gente no dia seguinte. Então, anotem, porque às vezes fica muito claro, assim, o que é pra fazer, mas a hora que fechou a live, fechou ali, foi fazer outra coisa, já não lembra mais. Então, anotar é uma questão de não contar com a cabeça, é uma questão de organização. Então, anotar é muito importante, facilita, traz leveza, tá? Gente,
Vamos falar sobre soneca? O que acontece? Eu ia pegar uma bexiga, mas assim, foi tão corrida agora que eu simplesmente não peguei, mas eu vou exemplificar pra vocês. A criança, quando nasce, ela ainda é muito imatura. E ela ainda não consegue passar o dia todo acordada, porque o cérebro ainda não está completamente pronto, essa criança está aprendendo muitas coisas. Então, o que a gente vê é essa criança precisando descansar. E as sonecas é como se essa criança aprendesse, acordasse, aprende uma coisa, aí vai lá, é como se fosse livros, pega o livro e guarda assim na prateleira, sabe? E aí para começar um novo ciclo de novo. Então essa soneca ela serve para que essa criança organize o que ela aprendeu. Essa soneca ela serve para que essa criança descanse e aí depois ela siga de novo mais um pouquinho para depois um novo descanso. É como se a gente pegasse uma bexiga, inclusive eu tenho um Reels que explica sobre isso, e pra mim é importante que vocês entendam isso, tá? Eu não sou a pessoa, eu acho que quem me segue, quem tá aqui, sabe que eu não sou a pessoa que vendo um negócio aqui, e aí quando eu vou fazer o fechamento de consultoria, eu bato em cima disso. Eu não sou a pessoa que vende uma fórmula mágica, que vende um negócio pronto. Eu não acredito nisso, tá? Às vezes eu falo assim pra mãe, eu falo, mãe, eu vou te ensinar. A mãe fala assim, eu vou fechar a consultoria, meu bebê tem 2 meses, ou meu bebê tem 3 meses, meu bebê tá com 6 meses, e quando ele tiver com 10? Eu vou te ensinar a você olhar pro sono para você poder identificar as coisas. O meu intuito não é te fazer presa a mim, não é estar perante uma situação e não saber como organizar. Por isso que às vezes a gente vai passar 30 ou 60 dias juntas e nesse dia, tudo que eu vou... pega teu bebê no colo, prolonga, faz de tal jeito que eu vou ensinando, eu vou justificando o motivo pelo qual eu estou ensinando para que essa mãe aprenda. E lá essa mãe com um bebê de 10 meses, ela consiga, se em algum momento ela precisar fazer um novo ajuste, ela consiga fazer sozinha, tá? Então o meu intuito é esse. E aqui na live eu também tô aqui para ensinar vocês. Então assim, vamos construir o raciocínio. É como se fosse uma bexiga, que no começo do dia acorda murcha, né? Tá murchinha. Quando a criança vai passando o dia, essa bexiga ela vai enchendo. Ela ainda não fica completamente cheia, mas ela fica um pouquinho cheia. E aí ela precisa depois esvaziar para conseguir seguir o dia e conseguir ter todas as funções bem do dia. Então, por exemplo, para essa criança mamar bem, essa criança precisa estar descansada. Para essa criança aceitar ir pro chão, ela precisa estar descansada. Senão ela não vai aceitar ir pro chão. Uma criança irritada não aceita fazer time no chão, cara. Ela vai chorar, ela não vai querer, ela só vai querer cola, só vai querer fazer sucção, ela vai estar sempre... Nada tá bom, né? Então, a gente precisa colocar essa criança pra fazer essa soneca. Quando a gente, às vezes, atropela as coisas e não vai ofertando dessa maneira, o que acontece é que quando chega no final do dia, ou mesmo quando não é no final do dia, porque dependendo da idade dessa criança... vamos supor uma criança ali, às vezes de 1 mês, 2 meses, é uma criança que fica acordada muito pouco tempo, né? Ela fica acordada 1 hora, 1h30 no máximo e precisa de uma sonequinha. Quando a gente não olha pra isso, é aquela criança que depois de 4, às vezes 5 horas acordado, que é um tempo muito grande pra essa faixa etária, essa criança explode. E essa criança chora. E aí essa mãe... olha essa criança chorando e se desespera, e não sabe o que fazer, e não sabe o que tá acontecendo, e acha que essa criança tá com dor. E aí essa criança, às vezes ela vem ou pro peito ou pra mamadeira e ela consegue relaxar fazendo a sucção e dorme. E aí você pensa assim, cara, não é dor, porque dor não passa no peito. O que passa no peito é fome, né? No peito ou na mamadeira, ajuda sim, às vezes, a criança a relaxar pra pegar no sono. Então, não é uma dor, é uma necessidade que, se não é fome, é sono que não estava sendo atendida, e por isso que tinha aquele choro. E aí, gente, eu entendo que sentada daqui, do lugar onde eu tô, é muito fácil de falar sem estar no calor da emoção. Mas escuta, anota isso que eu tô falando pra vocês. É muito importante que a gente, em alguns momentos, pare e respire. Respira. Quanto mãe a gente não respira às vezes. A gente se atropela. E aí a gente sai fazendo as coisas de forma desgovernada, conectada completamente no choro, fazendo qualquer coisa pela frente, e a gente não consegue entender e identificar o motivo daquele choro. Então eu falo, gente, ontem eu atendi uma cliente e eu falo muito isso. Respirou? Respira. Eu tô falando
com todo amor no mundo quando eu falo isso. E eu tô falando porque em vários momentos com a Diana eu não sabia, eu não respirava. Eu era a mãe que saía desgovernada, tá? Mas com o Pedro, em vários momentos, eu parei. Vamos respirar? Tá tudo bem? Né? Para eu conseguir olhar para a situação de uma forma tranquila, para eu conseguir conduzir as coisas sem um desespero, né? Porque quando eu conduzia desesperada, eu não conseguia entender a real necessidade que meu filho tinha. Eu simplesmente estava tentando apagar um incêndio. E aí não funciona, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O que quando a gente fala sobre soneca, a gente precisa entender? Soneca não tem melatonina. E o que significa isso? Cara, que a noite é muito mais fácil. A noite eu tenho um hormônio. Mesmo uma criança até 8 semanas que ainda não produz melatonina, porque não produz, a única melatonina que recebe é se amamentar, que é do leite da mãe, já é diferente à noite. Porque a noite tem essa melatonina ali do leite da mãe. Então, você sente que é diferente esse iniciar da noite e as sonecas do dia. Depois, quando essa criança já tá maior, ela produz melatonina. E aí você começa a notar mais diferença ainda. Porque essa criança, durante o dia, ela tá alerta. E na fase que ela vai entrando, após os 2 meses, ela vai começando a se conectar com o ambiente que tá em volta. Então, eu acho muito importante, anote isso, olhar para os nossos filhos. Saber identificar os sinais de sono dos nossos filhos. Hoje, muitas vezes a gente tem muita informação e a gente não faz o básico. Qual é o básico, Fernanda? Olhar para o meu filho. Quais são os sinais do meu filho? É óbvio, gente, que quanto mais novinho esse bebê é, mais sutil é o sinal. E eu ainda estou conhecendo o meu filho, lembra? Às vezes eu ainda não sei direito qual é o sinal que o meu filho vai dar. Mas é muito importante que a gente se proponha a se pôr como detetive dos nossos filhos e olhar os sinais dos nossos filhos. E aí eu digo assim, pega um papel, eu com o Pedro, vou contar pra vocês o que eu fiz com o Pedro. Eu com o Pedro, eu sabia a rotina, eu sabia a janela de sono de trás pra frente, de frente pra trás, né, gente, vocês sabem disso, eu faço isso da vida, né, eu faço isso o dia inteiro. Então eu acho que esse é um primeiro ponto que é importante. Saiba a janela de sono, pega lá a tabela, o livro, olha lá, qual é, no meu e-book tem, aqui no Instagram, em vários posts eu tenho, quando eu dou a consultoria eu dou. Saiba qual é o tempo acordado normalmente do meu filho, saiba isso. E aí você vai guardar isso, e você vai começar a anotar. Meu filho acordou 7 horas da manhã. Se o meu filho tem 5 meses, normalmente a primeira janela de sono, ela é de 1h45, 2 horas. Lembrando que sempre a primeira janela de sono, ela é a mais curtinha do dia, sabe? Ela é aquela que é a menorzinha, porque ainda tem melatonina ali da noite. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar pro meu filho e eu vou ver os sinais que o meu filho tá demonstrando. Eu vou ver se ele tá com uma sobrancelhinha que tá vermelha, eu vou ver se ele tá começando a puxar a orelhinha, eu vou ver se ele tá começando a raspar a mão no olhinho, eu vou ver se ele começa a fazer assim com a cabecinha, se ele começa a mostrar uma certa irritabilidade com o que eu tô propondo. E aí, junto com isso, eu vou olhar para o relógio e vou ver, às vezes, que vai fazer 1h30, 1h45 que meu filho está acordado. Isso é sono? E quando eu vejo sono, o que eu preciso fazer? Pegar esse bebê e a gente vai colocar esse bebê para fazer uma soneca. Olha que ponto importante. O bebê não dorme sem sono. Eu atendo mães que estão soltando o cronômetro, que não estão olhando para os bebês, estão ficando louca. E tem hora que estão querendo me deixar louca, mas eu não deixo, porque aí eu digo, olha, eu não tô falando de uma tabela, eu tô falando de um ser humano. A tabela, ela é importante, inclusive eu oferto essa tabela. Mas eu acho que é importante a gente entender que é um ser humano ali. É um ser humano que se tiver com um pum preso naquela barriga naquele momento, por mais que ele esteja com sono, e se ele não conseguir soltar esse pum e tiver esse desconforto, ele não vai dormir. A gente não dorme com desconforto, né? E aí isso parece ser super óbvio pra gente, quando eu tô aqui sentada, com a calma, falando com vocês. Mas no momento do rolê, gente, daquela coisa toda acontecendo, da criança chorando, da gente não conseguir identificar, é muito difícil. Então quando você vai anotando as coisas e você vai conseguindo entender os sinais que essa criança tá dando, pra então que a gente consiga conduzir, fica muito mais fácil. Aí eu digo assim, mãe, o que eu quero de previsibilidade nos horários? Eu quero o horário de começar o dia, que é de extrema importância,
importância e eu quero esse horário de finalizar o dia, que também é de extrema importância, tá? Ai, Fernanda, nós estamos falando sobre soneca. O que você tá falando de horário de começar e finalizar o dia? O que tem a ver? Super a ver, gente. Porque se a gente não coloca um horário previsível de começar e finalizar o dia, essa criança vai viver um eterno jet lag, vai virando uma eterna bagunça e a gente não consegue ajustar nunca nada. Porque essa criança tá com o corpo sem saber o que vai acontecer. Quando a gente ajusta esses dois horários com previsibilidade não é assim, ó, escuta o que eu tô falando. Todo dia meu filho tem que acordar às 7 horas. Se ele acordar às 7h01, tá errado. Gente, eu não sei, o povo tá meio louco, sabe? As pessoas estão meio malucas. As pessoas estão malucas. Essa é a conclusão que eu chego em hora. As pessoas estão em extremos, né? Hoje a gente tá num extremo da permissividade, do tudo pode, do você é mãe agora e solta a mão e cuida só do seu filho, porque o seu filho vai crescer e depois você olha pra você. E tá tudo bem se você é essa pessoa, pra mim também, tipo, ok. Mas ou você tá nesse extremo, ou você tá num extremo que tem cronômetro, que tem hora, que as coisas são malucas, assim, que também não é saudável, que também não é assim. Eu tô falando de uma criança e tem que haver uma certa flexibilidade para que as coisas funcionem bem, porque senão eu caio num autoritarismo, eu caio numa questão desrespeitosa, né? E eu tô falando isso desde bebê, tá? Então é muito importante ajustar essa expectativa e de fato olhar pro nosso filho. E aí, se eu vi que essa criança tá com sono, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado no seguinte, assim, ó, às vezes a gente tá tão desatenta que a criança tá no tapetinho e a gente tá dando um super estímulo no momento que estaria próximo do sono. E aí, com isso, a gente não consegue identificar que a criança tá com sono, tá? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Do tapetinho, talvez fique mais fácil a gente ver o sono porque a criança começa a se irritar. Mas é um passeio, por exemplo. Se a gente sabe que essa criança tem uma janela de sono, vai de 2 horas a primeira do dia. Se você pegar pra levar essa criança, vamos supor, acordou 7 horas. E aí, eu pego ele, 8h30, e levo ele pra fazer um passeio. Teoricamente, aquela criança que a gente tá falando aqui, ela teria que fazer uma soneca 9 horas. Se eu levar pra fazer um passeio 8h30, uma criança que é próxima ali de 6 meses, talvez você não veja sono. Porque é muito estímulo, é muita coisa, é muito legal sair pra fora de casa, é muito legal ver o sol, o cachorrinho, a folhinha. E aí essa criança não demonstra sono. E aí essa mãe diz assim pra mim, Fê, não tem sono, olha, tava lá fazendo passeio, eu fiquei olhando, Fê, e sono zero. E aí, às vezes, a gente só vê o sono da criança quando a criança explode. E aí vai lá ser, 3 horas, aquela primeira janela de sono, a criança explodiu de sono. Uma criança que tá em explosão de sono tem muito mais dificuldade pra baixar a energia, relaxar e dormir, gente. Mas muito mais. É aquela criança que chora, é aquela mãe que não sabe porque aquela criança tá chorando, que pega essa criança no colo, que vira essa criança, sabe assim? Aí vira aquela bagunça toda, que você não sabe de onde tá vindo as coisas, sabe? Então eu penso que é muito importante a gente ter essa sensibilidade e entender quando vai chegando perto do momento que tá fechando a janela de sono, não é que é pra gente já ficar dentro do quarto, já querendo que esteja tudo escuro, como também tem muitas famílias que fazem, porque se estimular naquele momento, porque às vezes a criança nem tá com a pressão do sono suficiente, sabe? Mas que a gente fique ali dentro da nossa casa, às vezes se a criança tá reclamando de estar no chão, você já vai dando mais o colo pra criança, já dá uma voltinha pela casa e vai olhando pra ela. Isso é muito importante, tá? Então, para que a soneca aconteça e ela aconteça com maior facilidade, a gente precisa reconhecer o sinal de sono, tá? E aí, reconhecido o sinal de sono, a gente precisa construir rituais. Muitas famílias me falam, Fê, nossa, fica construindo um ritual pra soneca. E aí, assim, é tranquilo quando a criança tem 9 meses e são 2 sonecas, né? São 2 sonecas no dia, tranquilo só fazer um ritualzinho ali. E aí eu entendo que quando a criança tem, 4 meses, são 4 sonecas, cara, são 4 rituais no dia, assim. A mãe tem a sensação, eu não sei vocês, mas eu tinha a sensação de, nossa, eu tô colocando essa criatura pra dormir o dia inteiro, eu não faço outra coisa da vida além disso. Quando o bebê é menor, porque esse tempo acordado ele é menor. Mas é muito importante, sabe? Que a gente faça esse ritual e que a gente sinalize pra criança que é hora de dormir. E aí eu vou falar uma coisa aqui para as mães de bebês pequenininhos que estão aqui assistindo. Gente, a mãe diz assim, mas meu filho dorme em qualquer lugar, assim. Pequenininho, ainda não interage muito com o ambiente, eu preciso fazer ritual? Essa é uma pergunta que eu escuto assim, diariamente. Gente, o ritual, ele é como pra criança, olha só, pra criança que
que já é mais velha e que não sabe que vai dormir, que tem uma organização, né, às vezes um pouco bagunçada, o ritual ele é importante para sinalizar e pra gente ir construindo essa quebra da rotina mais agitada pra então uma rotina mais tranquila de então adormecer, pra tirar esse choro, sabe? Sabe esse choro? Pra gente ir tirando isso, pra que seja uma atividade tranquila na vida da criança. Já pros bebês pequenininhos, que a mãe diz, dorme em qualquer lugar, eu boto dorme, eu nem me preocupo com isso, porque isso é besteira. Faça pelo menos 2 sonecas com o ritual, dentro do ambiente de sono, para que essa criança vá entendendo e vá criando segurança no que está sendo ofertado. Porque em algum momento, escuta a voz da experiência falando, em algum momento essa criança vai começar a interagir com o ambiente que está em volta e simplesmente não vai se entregar para o sono assim, em qualquer lugar. Normalmente isso acontece por volta de 3, 4 meses. E aí, se você não construiu um ritual até então, você vai ter assim uma luta com essa criança para fazer essa construção. Então, faça pelo menos em 1 ou 2 sonecas, eu sempre oriento pelo menos 2 sonecas, esse ritual onde você entra dentro de um quarto, você faz uma sequência de atividade então para depois dormir. Lembrando que ritual de soneca ele é sutil, ele é um ritual curto, ele é um ritual de 5, 10 minutos, assim, no máximo. Não inventa, sabe? Faz o básico. É o básico bem feito, tá? Eu vou te dar um ritual, a Carol perguntou uma coisa assim, me dá um ritual de soneca. Eu aqui na minha casa, eu sempre fiz, eu sou uma pessoa extremamente prática, tá? Até com ritual de sono noturno, eu sou uma pessoa praticíssima. Então o que eu fazia na soneca? Eu tava sempre, às vezes, ou o Pedro tinha dado uma volta, já tinha voltado há um tempo, ou o Pedro tava aqui na sala, e aí eu tenho um corredor nos meus quartos, que ele é bem longo. E aí o que eu fazia com o Pedro? Quando eu entendia que ele tava demonstrando sinal de sono, eu ia pegando ele no meu colo, e ia andando nesse corredor. Eu entrava no corredor dos quartos. O corredor dos quartos, ele é mais escuro, né? Ele fica, às vezes, com um pouco de iluminação, porque o meu quarto tá aberto, o quarto da Diana e o quarto do Pedro, então ele tem uma iluminação, mas é uma iluminação quebrada, né? Aí eu pegava o Pedro no colo, porque todo momento de dormir, gente, ele é um momento de ruptura com os pais, né? É um momento que a gente vai ficar longe dos pais. Então eu pegava o Pedro no colo e eu fazia essa conexão pra ele entender que a mamãe tava ali com ele, que ele podia ir pro bercinho dele. E aí eu andava 1 ou 2 voltas com ele, às vezes eu andava até 3 vezes. Não era que era pra ele dormir nesse corredor, não é isso, eu não tava ninando ele pra ele dormir, não era isso. Eu nunca tive esse hábito de ficar andando no corredor, até porque se ele estivesse relutando alguma coisa em algum momento, é o corredor do quarto de Diana, né? Então isso nunca foi um hábito, mas é conexão mesmo, conversando com ele, que ele podia descansar, que a mamãe tava ali, fazendo essa conexão com meu filho pra mostrar pra ele que agora a gente ia baixar a energia. Eu ia respirando fundo. Lembra? Deixa eu só falar uma coisa, não tem nada a ver com soneca, mas assim, não tem a ver, mas tem a ver, sabe? Eu acho que é isso. Eu sei, porque eu tô falando por mim. Tô falando pela mãe da Diana, né? Pela mãe do Pedro não, mas pela mãe da Diana. Que muitas vezes a soneca e o sono também vai gerar uma tensão na gente. Porque a gente nunca sabe direito como a criança vai reagir. E às vezes a gente fica tensa, enfim. Então eu acho que é muito importante, nós que somos adultos, conseguir entender que eu cuido, eu vou lá e eu vou ofertar soneca. Mas que eu não tenho controle sobre como meu filho vai responder. Eu não tenho. Mãe, principalmente a gente que é mãe. Olha pra isso, internaliza isso, faz ser tão mais leve. Porque hoje é o sono, amanhã é a introdução alimentar. Depois vai ser a forma que teu filho reage quando você recebe um não. E aí muitas de vocês vão me falar assim, é porque você não conhece a disciplina, não sei o que lá, não. Gente, não é. Isso tem a ver com o temperamento da criança. Às vezes você é extremamente respeitoso em dizer o não. E ainda assim, essa criança, mesmo com você redirecionando, essa criança protesta. E às vezes protesta muito. E às vezes se joga pro chão. E às vezes, mesmo tendo um contexto todo equilibrado, e a gente não tem controle.
E a gente só precisa estar calmo. E a gente precisa acolher. Alguém ali tem que estar calmo. Alguém ali tem que ser esse pilar. Porque se eu começar a entrar nessa energia, principalmente ali naquele momento de sono, de tensão, como é que essa criança vai vir pro meu colo e vai se sentir tranquilo, e vai se sentir que ele pode relaxar, e vai se sentir uma confiança? Ele vai vir no meu colo e vai falar, meu Deus do céu, eu tô num perigo, eu preciso sair do colo dessa mulher tá, né, assim, ou então eu preciso ficar junto com ela, porque eu preciso ajudar ela, essa tensão. E eu tô falando isso porque eu por muitas vezes entrei no quarto pra colocar a Diana pra dormir, olhando no relógio que eu precisava sair. Eu muitas vezes entrei no quarto pra colocar a Diana pra dormir, cansada, irritada. Quando eu paro, eu sou fisioterapeuta, né, eu não exerço mais, mas eu tenho muito essa consciência corporal mesmo, assim, de tipo, eu pensava no meu trapézio aqui, ó, eu tava toda tensionada, eu tava dura. E eu pensava, meu Deus do céu, né? Então, o que eu fazia? Eu respirava. Então, eu respirava bem fundo e eu dizia assim, eu vou te ajudar. Nem sempre é fácil, mas eu vou te ajudar, eu vou estar aqui com você. E aí eu ia respirando pra conseguir fazer essa conexão e me acalmar. Lembrem sempre que o bebê ele é uma esponjinha. Essa informação eu acho que é uma informação importante, e também é importante o jeito que a gente recebe ela, para que a gente não traga culpa. Porque eu também entendo que essa mãe que tá extremamente sem dormir, que tá extremamente cansada, que cuida dessa criança o dia inteirinho às vezes, e que tem zero de rede de apoio, ela tem muita dificuldade em conseguir estar tranquila nesse momento de colocar a criança para fazer uma soneca. Eu entendo isso. Mas a gente, enquanto adulto, se a gente tá sentindo que a gente tá nesse momento, às vezes, de não tá bem por algum motivo, a gente precisa olhar pra gente e cuidar da gente. A gente precisa buscar ajuda de tipo, eu preciso fazer terapia, eu preciso às vezes me medicar, eu preciso tentar me organizar pra ter um momento meu que eu faça algum cuidado. Precisa ser feito isso. E a criança não tem essa consciência, mas o adulto precisa ter, e isso é muito importante, principalmente a gente quanto mãe, tá? Então aí, o ritual que eu sempre fiz foi esse. Eu via o sinal de sono e eu entrava pra dentro do quarto. E aí eu vou dar uma orientação aqui pra vocês, ó, bem interessante, assim, bem importante. Tem criança que protesta e que luta muito com o sono, que mesmo estando com o sono, às vezes luta com o sono. Essa era a Diana. A Diana era essa criança, que eu via claramente que estava com sono, assim, ó, todos os sinais clássicos, tipo, eu olhava na cara dela, eu sabia que era sono, entendeu? Não tinha dúvida sobre isso. E quando eu entrava no quarto, mesmo no início do processo, que também tem uma outra questão, né? Eu fui mudar a associação de sono, então tem mais questões aí envolvidas. Aqui hoje a gente tá falando exclusivamente de soneca, mas, enfim, protestava, ela sempre protestou. E aí eu digo assim, se você vê que teu filho tá com sono e que você fala assim pra mim, ó, você pode falar assim pra mim, meu filho é a pessoa que luta com sono. Se teu filho luta, entra no quarto e insiste. Fica ali pelo menos uns 40 minutos. Banca aquilo ali. Porque quando você entra no quarto, você fica 5 minutos e você sai do quarto, ou você entra no quarto, meu filho chora, ele não deve estar com sono. Tá claramente com sono. Você fica 10 minutos, você sai do quarto, você tá levando essa criança a uma privação de sono maior ainda. E sabe o que tá acontecendo? Essa criança, no próximo momento que você for colocar ele pra dormir, ele vai estar exausto e vai ser ainda mais difícil dele dormir. E ainda vai acontecer da soneca ser extremamente curta, porque aquela criança estava extremamente exausta. Então, vamos, por isso que eu falo, anota as coisas. Visto que de fato é sono, tenha consistência ao entrar no quarto e insistir para que essa criança durma. Ai, mas tadinho, ele tá chorando porque ele não quer dormir, não. Tadinho, ele tá chorando porque ele tá com muito sono e ele não sabe dormir. É essa a leitura que tem que ser feita. E às vezes a gente não faz. Tudo bem com isso? Principalmente soneca. Visto que foi feito um ritual relaxante, foi abaixada a energia, de fato essa criança tá com sono e de fato é uma criança que luta com sono, tenha consistência. Não acho que é mágico. Não acho que você vai fazer isso um dia e você vai resolver os seus problemas. Mas você precisa ser consistente para isso, para esse protesto, para essa luta sair de cena. E só vai sair se você for consistente. Eu tô falando pra vocês um nível hard aqui, que é o caso da Diana, porque a Diana era, assim, ó, eu digo, cara, ela era a Diana é inimiga do fim, assim, minha filha é essa, ela tem uma luta, assim, ela tá sempre pronta. Você bate a mão nela, assim, à noite, às vezes, tipo, de manhãzinha, você bate a mão nela, ela tá pronta, né? Eu tive uma luta com a soneca da Diana por 50 dias. Até que fosse leve.
eu entrava no quarto, ela chorava, eu via a necessidade, e eu insistia ali 40 minutos. Às vezes também eu ficava 40 minutos e ela não dormia, e aí eu saía, né? Porque eu também sou um ser humano. E aí ia me irritando ali, eu queria estar ali com ela, mas eu queria estar bem, então aí eu saía do quarto. Já Pedro é uma criança que não tem uma luta com sono. Não sei se é porque é dele, não sei se porque desde o começo eu ofertei com consistência, se eu criei sempre ritual. Mas quando eu entro no quarto com o Pedro e eu vejo que ele luta, eu insisto às vezes uns 20 minutos e já logo saio do quarto, dou um tempo e depois eu entro. Porque normalmente quando o Pedro luta, é porque Pedro, eu errei um pouco a janela de sono e isso também acontece. E tá tudo bem também eu errar os sinais. Tá, eu acho que esse é um ponto muito importante sobre sonecas. Uma outra questão é assim, quando a gente fala sobre soneca, a gente precisa pensar que tem criança que tem padrão de soneca extremamente curto, né? Tem criança que tem padrão de 30 minutos. E isso é uma dor, cara, da mãe. Isso é uma dor assim, ó, gigantesca. E aí eu queria conversar com vocês com muita responsabilidade, tá? Mas muita responsabilidade. Então quem tá aqui tem essa dor, presta atenção no que eu tô falando. Vamos avaliar como é que esse bebê fica? Porque assim, ó, esse bebê, de repente, vamos dar um exemplo, um bebê de 5 meses que faz 4 sonecas de 30 minutos. Se você me perguntar se é pouco, eu vou te dizer, olha, é pouco, né? Na teoria é pouco. Mas aí eu faço a seguinte pergunta. A primeira pergunta que eu faço é assim, ó, como que esse bebê fica com 4 sonecas de 30 minutos? Como é que ele chega no final do dia? Como é o humor desse bebê? Ele tá bem? Acho que essa é uma primeira pergunta. Esse bebê consegue ir para o chão e desempenhar boas funções no chão? Consegue ficar em tummy time? Consegue fazer isso? Ele consegue mamar bem? Ele não é aquela criança que fica o tempo inteiro grudada no peito da mãe? Não. Ele chega no final do dia bem, você consegue dar banho, colocar ele para dormir? Uhum. E aí, como é que é a noite dele? Um bebê de 5 meses, olha esse contexto que nós estamos pensando aqui, ó. Fê, a noite também é boa, ele faz... acorda 2 vezes, né? Um bebê que acorda pra mamar 2 vezes com 5 meses. Eu digo, olha, eu diria o seguinte, olha, segue tua vida. Tenta assim prolongar, né? Se você entende que você fica com um pouco de dúvida se ele ainda tem uma necessidade de uma soneca maior, tenta prolongar. Como é que eu prolongo soneca? Gente, é assim, se essa criança... não tem como, né? Uma coisa entrelaça a outra, não tem como a gente não olhar pra isso. Se a gente tá falando de uma criança que ainda não tem autonomia pra dormir, ou seja, o que é isso? É uma criança que não vai acordar pro berço, que não sabe dormir no berço, né? Porque tem essa criança e tá tudo bem. Essa criança vai precisar de ajuda pra emendar a soneca. Ela não vai aceitar emendar a soneca no berço. É bizarro falar que, dá um tapinha na bundinha. Essa criança vai pegar no sono na hora que ela tá com a pressão, presta atenção, a hora que ela tá com a pressão do sono alta, ela precisa de ajuda. Faz ideia pra emendar a soneca. É óbvio que ela vai precisar de ajuda, né? Então pega no colo e ajuda a emendar. Ajuda 15, 20 minutos, né? Fer lutou 15, 20 minutos e simplesmente não se entregou. Cai do quarto. Esquece isso aí. Esquece a soneca. Deixa pra lá, entendeu? Vida é essa. Você já tentou, não tem que fazer aquilo que eu falo pra vocês. Eu cuido, mas não tem controle. A vida precisa ser leve, né? Senão a gente fica maluca aí. Agora... se você fala assim pra mim que o teu bebê chega mal no final do dia, que ele chega exausto, ou que o teu bebê nunca tá bem, que ele tá sempre chorando, que ele tá sempre irritado, que ele quer sempre sair do colo, que vira aquela bagunça o tempo todo, eu vou dizer o seguinte pra você: você precisa cuidar da soneca do seu filho, porque a noite ela é um espelho do dia. Pra algumas crianças, 30 minutos de soneca é muito pouco, e esse bebê fica exausto. E aí a gente vai ter que cuidar dessas janelas de sono, a gente vai ter que entender melhor a forma que essa criança está dormindo, se não é uma associação de sono, que aí é uma outra live, tem lives salvas, inclusive, sobre associação de sono no YouTube. Quem tá aqui tem essa questão, assim, ó, é assim, gente, tem que estudar, tem que ir lá, entender o que tem que fazer e fazer, é isso. Então vai lá, escuta, estuda, no YouTube tem assim um conteúdo bem denso e coloca em prática. Precisa de ajuda personalizada? Me chama que eu explico como é que eu trabalho. Mas resolve, bota as coisas em prática na casa de vocês. Precisa resolver, né? Se o teu filho tá chegando exausto, precisa ser olhado. E aí, um ponto assim, ó, de extrema importância para uma criança que tem dificuldade com soneca, gente, é ambiente de sono. E é um negócio tão simples da gente ajustar, mas que eu vejo tanta mãe resistente em ajustar
ajustar o ambiente de sono, porque eu não consigo entrar na minha cabeça por que a mãe é tão resistente. Gente, como é que que faz muito tempo que eu não faço, mas quando eu era solteira, não tinha filho, fazia uma soneca durante o dia, né? De domingo eu amava uma soneca durante o dia, depois do almoço. Eu cuidava desse ambiente, eu escurecia esse ambiente, eu ligava o ar-condicionado, eu ligava o ruído branco, não ligava o ruído branco porque eu não nem conhecia, mentira. Mas, entende? Eu ia num lugar silencioso, porque eu tenho uma questão com barulho. Por que eu não vou cuidar do ambiente de sono do meu filho? Por que eu vou querer que meu filho durma em qualquer lugar? Porque a avó falou que tem que dormir. Gente, para, essa criança já tem dificuldade, você precisa ajustar esse ambiente de sono. Acredita no que eu tô falando pra vocês. Cuida desse ambiente de sono, escurece a soneca. Escurece o ambiente da soneca, liga o ar-condicionado, liga o ruído branco pra abafar o barulho do vizinho, o barulho do pai, o barulho da tia. Ontem eu brinquei com meu marido, cara. Meu marido vai abrir a porta do banheiro, fazendo rap, abre a porta do banheiro. Eu digo, olha, se não fosse o ruído branco, eu tava te matando. Porque assim, ó, você não sabe abrir a porta em silêncio. Meu marido anda, ele faz assim, ó. Então, usa o ruído branco na soneca. Gente, para de ser resistente, vamos ajustar. Ai, mas e quando eu sair? Cara, você vai sair quantas vezes? Quantas vezes vai coincidir? E quando você sair, você tenta fazer onde você estiver. E se funcionar, ok. Também se não funcionar, um dia que foi exceção. Mas quando você tá em casa, ajusta isso. Porque senão você vai ficar chata pedindo pro marido ficar em silêncio. Você vai ficar chata, entendeu? Agora, quando você organiza esse ambiente, você fica tranquila. Ambiente de soneca é escuro. Não troca dia pela noite. Ai, meu bebê tem 1 mês e a fulana falou que eu tenho que deixar ele dormir no claro. Olha, se teu bebê tem 1 mês e não interage com o ambiente, se você tem essa questão, você quer deixar dormir no claro, ok, então deixa. Mas vem cá. Não é isso que faz o seu bebê trocar o dia pela noite. Presta atenção. O que faz a criança trocar o dia pela noite são tempos muito grandes dormindo durante o dia, ciclos muito longos. Aquele bebê que acorda às 7, dorme às 8 e vai acordar meio-dia, fez mais do que 3 horas. Eu não deixo, nunca deixo um bebê durante o dia ficar um intervalo maior do que 3 horas sem mamar. Porque isso vai comprometer a noite. E independente se ele tá dormindo claro ou no escuro, é isso que troca o dia pela noite. Não é o fato, presta atenção, não é o fato de dormir no escuro durante o dia. Ah, mas e hormonalmente não tem nada que explique a soneca no escuro? Não tem mesmo, mas eu oriento quando a criança tem uma grande dificuldade com a soneca, ou tem uma soneca curta, porque eu isolo o ambiente, não gero uma curiosidade no ambiente. É só por isso, tá? Então, é muito importante que a gente conduza essas sonecas, para que essa criança tenha um dia, uma noite legal. E aí eu acho que é sempre muito importante a gente ter assim, esse bom senso ao olhar que cada criança é única. Porque aí vocês me perguntam, bebê de 4 meses precisa dormir quanto durante o dia? Gente, na tabela manda dormir 4 horas. Bebê de 7 meses precisa dormir quanto? 3 horas. Bebê de 1 ano faz 2 sonecas, de quanto precisa dormir? De 2 a 3 horas durante o dia. Mas isso é tabela. Isso é tabela. Eu preciso olhar para o meu filho e ver qual é a necessidade do meu filho. E eu tô ensinando isso para vocês. Como que o meu filho fica ao longo do dia? Ele fica bem com essa quantidade de soneca? Ele tem uma boa noite de sono? Porque se tá tudo bem, tá tudo bem. O time que tá ganhando a gente não mexe. Mas eu fiquei preocupada. Eu atendi. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, tá? Eu atendi uma família, uma mãe queridaça, assim, que veio de uma pediatra também, que é queridaça. E ela veio muito preocupada porque o filho dela, ela tem assim, o sono do menino dela é lindo, ela tudo ajustado. E o menino tá com 2 anos e 5, se eu não me engano, e ele tá perdendo a soneca. E ele tinha total autonomia na soneca. Então ele ia acordadinho, pegava no sono. E aí agora ele tá brigando, ele já tá verbalizando, ele fala que ele não quer fazer a soneca. E ela veio muito preocupada. Aí eu falei, tá, então vamos entender, né? Porque pode ser que aquela fase dos 2 anos a gente escuta um monte de coisa falando, né? E aí eu penso assim, será que é só uma questão de protesto? Ele tá começando a ter o domínio melhor do corpo e ele quer pontuar melhor, né? Assim, as vontades, enfim. Pode ser isso, a gente precisa avaliar. Então, como que tá a noite do teu filho quando ele não faz a soneca? Tá bem? Então, ele se alimenta bem, né? Antes de dormir ele consegue jantar bem, porque, né, tá mais cansado. Consegue. E ele consegue ir acordado pro berço lá,
à noite, quando ele não faz, consegue, porque se a criança estiver muito irritada, não vai conseguir. Ah, filho, ele consegue, ele vai bem, tá? E aí ele não tá acordando à noite, porque também uma criança muito cansada acorda à noite. Não, filho, ele não tá acordando à noite, ele tá tendo uma noite ótima. Tá tudo bem, porque eu fui vendo que o menino fica bem quando eu não faço soneca, ele faz uma boa noite, ele não atrapalha nenhuma função dele, segue. É a tabela? Olha, não é. Normalmente tem tabela que fala de 3 anos, tem criança tem tabela que fala que até 5 anos, mas aquela criança ali não tá mais precisando da soneca. E a gente avalia e ele fica bem. E aí o que eu disse pra ela, o dia que ele não fica bem, oferta a soneca pra ela, ou pelo menos oferta um momento de descanso, ou então sobe um momento, coloca ele pra dormir um pouco mais cedo. Então, é muito importante que a gente entenda um pouco sobre o sono e a gente olhe pro sono dos nossos filhos e a gente consiga respeitar e entender a individualidade dos nossos filhos. Porque eu peguei uma maré, assim, de um monte de mãe que eu tô começando que tá maluca porque tá vendo tabela, porque comprou curso, porque falou. Para. Vamos olhar individualmente? Eu digo sempre assim, ó, quando eu tô em acompanhamento com essa família, a família me manda eu sei que às vezes a mãe não quer, mas eu acho muito importante anotar todos os dias e me mandar, porque aí eu vou conseguir avaliar junto com vocês, eu vou conseguir direcionar vocês, eu vou conseguir entender o quanto de soneca está sendo feita e pontuar se tá ok ou não. Então, assim, vamos ser sensível a isso. Então, assim, eu acho legal, quanto tempo mais ou menos um bebê precisa de soneca? Eu acho muito importante dar essa informação, porque eu, quanto mãe lá da Diana, não tive essa informação. E aí eu nem sabia que ela tinha que fazer soneca durante o dia, entendeu? E aí virava uma bagunça. Mas eu acho que é muito importante a gente ter a sensibilidade e entender a individualidade. Quando a gente fala quanto soneca, uma outra coisa que pode atrapalhar, mas aí é uma questão que a gente não vai iniciar trabalhando na soneca, é a forma que essa criança adormece, né? Então, quando a gente ajusta a rotina, a gente ajusta ritual, a gente ajusta ambiente de sono, a gente precisa entender que se essa criança dorme mamando, dorme ninando, para aquela criança pode ser que isso não seja tão legal. E aí, numa soneca de meia hora, às vezes 40 minutos, essa criança já se acorde, mesmo tendo uma necessidade de seguir dormindo. Isso pode acontecer. E aí a gente vai precisar trabalhar associações de sono. Só que eu acho que assim, ó, quem me acompanha aqui sabe, quem já assistiu live minha sabe, quem já passou por atendimento meu sabe. Primeiro eu vou olhar pra noite nas associações de sono. Primeiro eu vou assim, ó, enfaticamente mudar na noite, pra depois trazer pro dia. Porque o dia, gente, eu preciso que aconteça. Esses dias uma mãe disse assim pra mim, meu filho dorme mamando na soneca e eu tô conseguindo trabalhar autonomia no sono noturno. Vamos permanecer, então, ainda nas sonecas mamando, vamos construir essa autonomia no sono noturno, depois a gente volta pra soneca. Eu tenho uma outra mãe que eu tô atendendo e que ela disse assim, Fê, assim, ó, eu entendo que essas 2 sonecas, é um bebê de 4 meses, eu entendo que essas 2 sonecas, ok, eu entro dentro do quarto, eu crio esse ritual, vai ser difícil, mas eu tô comprometida a isso, mas as 2 sonecas da tarde eu vou fazer que aconteça no sling, no carrinho, pra eu dar uma volta junto, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu preciso entender o contexto daquela família. E aí eu preciso entender que às vezes esse é o ideal. Qual é o ideal? O ideal é que a criança faça soneca sempre restauradora, sempre num ambiente ajustado. Esse é o ideal. O ideal é possível dentro da minha casa? Eu tenho rede de apoio para isso? Eu tenho sanidade mental para isso? Eu consigo estar em casa sempre? Consigo? Então, eu preciso estar próximo, eu preciso pelo menos tentar atingir o ideal. Mas dentro do que é possível e sem se sentir frustrado, sem se sentir que eu poderia fazer mais pelo meu filho, sem esse movimento, sem achar, só pra gente finalizar, sem achar que na casa das pessoas é sempre fácil, sem achar que na casa das pessoas nunca tem luta. Gente, eu tento muito vir aqui e contar pra vocês quando acontece um perrengue. Eu tento muito vir aqui e contar pra vocês a minha evolução que eu tive com a Diana, com o sono, mas mesmo assim que de vez em quando a gente se esbarrava em algumas questões.
para que vocês entendam que o fato de ter um protesto, do fato que às vezes, deu uma vacina, ficou resfriado, viajou, disso acontecer e as coisas darem às vezes um passo para trás, ou mesmo que não aconteceu nada, mas a criança aprendeu a engatinhar e se agitou, e aí dá um retrocesso naquilo que já estava sendo conquistado, que isso é normal, que isso é do ser humano, que só eu, quanto mãe, preciso entender isso que está acontecendo e ser firme, ser consistente, escolher a batalha. Entendeu? Eu tento muito fazer isso. Eu tento muito mostrar para vocês que é um processo e que eu entendo que nem sempre é fácil, mas que é um processo importante da gente assumir. Assim como a gente assume na alimentação dos nossos filhos, é importante a gente assumir no sono. Tudo bem? Eu espero que eu tenha agregado alguma coisinha na vida de vocês com relação ao sono. Queria trazer para vocês, que eu vou deixar essa live salva lá no YouTube. Queria falar que quem estiver aqui, estiver precisando de uma ajuda personalizada, me chame, estou à disposição. E quem está aqui, a gente tem 32 pessoas hoje assistindo, eu vou depois abrir uma enquete pra gente pensar na live da próxima semana, porque sexta-feira que vem é feriado, de repente a gente pode fazer na quinta, se vocês toparem, eu super topo, na hora do almoço, se for um horário melhor. E eu queria pedir, presta atenção, pra quem tá aqui, me manda sugestão de live, eu tô meio, sabe quando você tá meio sem sugestão? Me manda no meu direct, faz live sempre, eu adoro, eu amo tá aqui, eu amo tá aqui. Fazia tempo que, vai fazer acho que umas 4 semanas que eu tô fazendo, né, porque agora o período já tá maior, as coisas já estão mais tranquilas, mas eu passei um tempão sem fazer, mais por conta da demanda, da rotina aqui com o Pedro, mas agora as coisas já estão fluindo, já tá bem mais tranquilo, né? Me mandem por direct, a pessoa esquece que tá falando, louca, né? Me manda no direct mensagens com sugestão de live, por favor, faz isso pra mim. Vocês me ajudam muito fazendo isso. Me manda dor. Fer, faz uma live sobre isso, que aí eu vou me organizando pra criar o conteúdo. E mesmo que se não virar live, virar reels. Fazem isso por mim. Um beijo grande, vou deixar salva lá no YouTube, depois eu subo. Precisar de ajuda, me grita, estou sempre à disposição, explico pra vocês como é que eu trabalho, tá bom?